Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, prezados amigos internautas. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita, o Livro dos Médiuns, na sua abrangência, no seu conteúdo. Estamos trabalhando com vocês o primeiro capítulo da segunda parte de O Livro dos Médiuns, sabendo que o Livro dos Médiuns ele é composto de duas partes. Na primeira parte, nós temos 4 capítulos, que já foi trabalhado com vocês. E agora nós teremos mais 32 capítulos da segunda parte. Estamos aí no capítulo 1. Vamos falar das manifestações da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, nós vamos aprender muita coisa interessantíssima com relação à ação dos espíritos. Como é essa ação dos espíritos com relação à questão material. Quer dizer, a dimensão espiritual é uma dimensão totalmente diferente da dimensão corporal, totalmente diferente. A nossa dimensão ela é física, é corporal, ela é densa, enquanto o mundo espiritual ele é totalmente eletromagnético. Quer dizer, ele não tem a mesma densidade da matéria grosseira. A matéria que compõe o mundo espiritual é uma matéria muito sutil. Então, nós vamos ver como é que vai estabelecer essa conexão, essa ação dos espíritos na matéria. Nós vamos estudar com vocês de que essa ação ela não é direta, certo? Existe um mecanismo pelo qual a gente vai estudar com vocês como é que a espiritualidade usa esse mecanismo, qual é esse mecanismo para poder atuar sobre a matéria densa. Então, aí, das manifestações, a ação dos espíritos sobre a matéria. Bom, dando prosseguimento, que outrora a gente começou, já foi semana passada,
E já trazendo a lume, né, essa primeira parte, comentando aí sobre essa ação em que nós estamos vendo que o perispírito ele é de singular ação sobre a parte física, a parte neurológica do médium e sobre a matéria densa pelo qual a gente vai poder estudar. Então, se diz aqui que continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer. E essa visão, em alguns produz durante certo tempo singular ilusão de que se crerem ainda vivos. Então, o que vai acontecer? O fenômeno da morte, a morte física, a morte do corpo físico. E aí, esse corpo físico decompõe. E o corpo perispírito, o perispirítico, esse corpo é um corpo totalmente eletromagnético. Ele sobrevive à morte do primeiro, quer dizer, do físico. E esse sobrevive. E é com ele que nós nos apresentamos na erraticidade, no mundo espiritual. Como dizia Paulo de Tarso, isso, Paulo de Tarso vai falar da ressurreição dos mortos. Então, quer dizer, ele vai falar do fenômeno da nossa reaparição, nosso surgimento no mundo espiritual. E é com esse corpo de manifestação, o perispírito, com o qual nós vamos nos apresentar. Porque esse corpo, ele não acaba, ele transforma, certo? Mas é o corpo de manifestação do espírito. Aonde quer que o espírito esteja, é com ele que o espírito age, seja na matéria densa, tá? Seja no mundo espiritual. Portanto, que Paulo de Tarso chamou de ressurreição dos mortos. Ele diz que nós temos corpos corruptíveis, que é o corpo físico, o corpo material que morre, que ele corrompe. Isso. E temos o corpo, quer dizer, incorruptível, que é o corpo que ele chamou de corpo espiritual, tá? Que é o perispírito, o psicossoma, o nossoma, o nobe, são 56 sinônimos de perispírito que nós conhecemos. E aí, quando o espírito passa pelo fenômeno da morte, perdendo o corpo físico, ele, tendo em vista seu apego, a sua vida muito sensual, sua vida muito material, ele continua acreditando que ele continua com o mesmo corpo de carne, um corpo denso. Porque o seu perispírito está tão denso de que o fenômeno da morte, o desligamento da matéria, não leva o espírito a perceber a leveza, a suavidade do perispírito. Ele continua achando que ele está ainda entre os encarnados, no mundo corporal. Porque o perispírito é tão denso, que não altera nada para ele. Então, vem uma singular ilusão de se crer ainda vivos. Então, quantos daqueles que, muitas das vezes, permanecem no seio da família, do lar, sentado em volta da mesma, tentativa de poder também alimentar, junto aos seus entes queridos, acreditando que possa, aspirando pelas narinas, tá? Os vapores fumegantes da panela, dos pratos de comida sobre a mesa. Está lá no capítulo 11 do livro Missionário da Luz, quando André Luiz vai poder explicar isso aí, com muita propriedade, de que a alimentação nossa se dá através do ar atmosférico. Numa razão de 70% do nosso sustento se dá através do quê? Da respiração desse ar atmosférico. Então, veja bem de que o espírito, mesmo perdendo o seu corpo físico, ou tendo o seu corpo físico, ele tem um metabolismo muito maior do que o metabolismo basal, que é aquilo que é dado pelas proteínas, os carboidratos, né? Ele tem um metabolismo perispirítico. Então, ele consegue aspirar do ar atmosférico o fluido vital. O fluido vital oriundo do sol, o fluido vital oriundo das plantas,
o fluido vital oriundo de outros animais, quer dizer, os fluidos, e o espírito consegue inocular, quer dizer, absorver esses fluidos para nutrir o seu perispírito, né? A fisiologia perispirítica. Isso tudo constitui, então, o fenômeno do princípio vital, que é o princípio da vida, que é o princípio mantenedor da vida do corpo físico. Então, há uma relação muito profunda que eu não vou discorrer aqui agora, por não ter em mãos aqui preparados slides, mas numa oportunidade eu demonstro para vocês como é que se dá esse metabolismo perispirítico e o metabolismo basal, que é aquilo que é consumido pelo quê? Pela função fisiológica do organismo físico, tá? Extraindo dos alimentos, extraindo da água, extraindo do ar atmosférico. Quer dizer, aquilo que os hindus chamavam de prana, que a doutrina espírita nos trouxe o conhecimento do fluido cósmico universal, tá? Por onde nós inoculamos para formar o princípio vital, que é o princípio da vida do corpo físico, tá? Através do fluido vital. Esse fluido vital, ele é tão absorvido daquilo que o contém, quanto o próprio organismo produz pela a chamada respiração celular, certo? O chamado ciclo de Krebs, né? Na onde nós convertemos a glicose em glicólise. E essa glicólise é transformada em ADP ou ATP, que é o chamado trifosfato de adenosina, que na liberação da fosforização libera elétrons, libera energia. E essa energia faz parte do chamado princípio vital, que é o princípio da vida do corpo físico. Tá? Isso se dá lá nas mitocôndrias, das chamadas organelas. Nós temos 70 trilhões de células e cada célula tem as suas organelas. E dentre elas, essas organelas, nós temos as mitocôndrias responsáveis por essa produção dessa energia vital. Energia que vai alimentar o corpo, vai manter a vida do corpo. Tá? Então, aqui está dizendo que falta-lhes as experiências do novo estado em que se encontra. Então, o espírito ele não vai recobrar de pronto, de imediato, as experiências vividas em outras existências na erraticidade, certo? Na vida espiritual. Ele não vai lembrar de pronto, certo? Para ele estava tão acostumado com a vida corporal, com a vida física, com o corpo físico, o corpo pesado, o corpo denso, que com a morte dele, ele nem se percebe, tendo em vista o seu materialismo, o seu apego à matéria, seu apego aos vícios, às mazelas, os costumes que tinham aqui na Terra. Continua. Então, para alguns, não sente nada em perder o corpo físico. Continua acreditando tanto quanto antes, mas não está mais tanto quanto antes. Houve uma alteração muito grande, mas o perispírito é tão denso de que ele sente a densidade do perispírito como se fosse do corpo físico. Aí, muitas vezes, vêm as grandes decepções. Foi o que aconteceu com André Luiz, quando, pelo fenômeno da morte do corpo físico, né, ele já vivia na condição de umbral, permaneceu na condição de umbral, vivendo ali durante 8 anos, mais de 8 anos. Isso. Até que ele pôde entender e querer alterar o seu estado de consciência, foi quando foi auxiliado pelo Alexandre. Isso, pelos amigos espirituais que o conduziu até a colônia, o nosso lar, no hospital. Então, essa experiência é um estado novo para ele, para o desencarnante, aquele que passou pelo fenômeno da morte do corpo físico. Tá? Então, para se convencer da realidade, passar desse primeiro momento de perturbação, que é muito comum, a perturbação, segundo o livro dos Espíritos, pode durar horas, dias, semanas, meses e anos. Dureza, né?
Quer entender isso? Vai pegar o Livro dos Espíritos a partir da pergunta 155. Você vai começar a perceber e você vai entender que todos nós passamos por uma fase de perturbação. Que é essa fase da transição dos rompimentos com os laços físicos, quer dizer, o rompimento daquele fluido vital denso da matéria. E com o rompimento com esses fluidos, parte dele volta à mãe natureza. Parte dele fica no corpo físico. Parte dele acompanha o perispírito. E através dessa maior quantidade desse fluido vital denso no perispírito, é que nos mantém ligados aos restos mortais. Alguns até mesmo experimentando a putrefação do corpo físico, né? A morte dele, a liberação do fluido vital, parte dele volta à mãe natureza, da onde foi exaurido. Desculpa, da onde foi inoculado. Agora é exaurido, né, pelo fenômeno da morte. É chamado desvitalização. Então, esta ocorre, em média, 72 horas, em média. Agora, nesse interim, o espírito, certo? Ele entra em suspensão temporária a sua consciência, porque está havendo ali um rompimento com a matéria densa. Nós chamamos de disjunção molecular do perispírito com a matéria densa. Disjunção, quer dizer, junção é união, perispírito com o corpo físico. Disjunção é separação do perispírito com o corpo físico. Quer entender isso? Vai pegar o livro O Brilho de Vida Eterna, ali cita o fenômeno da desencarnação, tá? Inclusive a desencarnação de Dimas, muito interessante. Explica com muita propriedade essa disjunção que começa na região gástrica, prossegue para a região coronária, aqui o coração cardíaco, e depois vai terminar lá em cima, na epífise, no centro vital, aqui, ó, frontal e o coronário. Tá? Então, termina aqui no coronário. Esse aqui termina. Esse aqui é o último elo que prende o espírito ao corpo físico. Então, lá mostra o fenômeno da morte de Dimas. É muito interessante poder estudar. Então, esse momento de perturbação, ele é comum. Agora, vai depender muito da condição espiritual de cada um. Demorar horas, dias, semanas, meses, anos. Vai depender muito da condição de cada um. Tá? Então, o corpo se lhes torna uma veste imprestável, de que se despiram, de que não guardam saudades. Isso quando, né, passado o momento da perturbação, do entendimento, da compreensão, de se perceber da realidade que é a vida espiritual. Logo notará de que não precisa mais do corpo denso, o corpo físico, de que enquanto estava nele, ele prestou um grande benefício, instrumento, não é? E agora não o tem mais, porque este morreu. Então, o espírito, dependendo da sua condição, ele pode até mesmo se alegrar muito de poder se ver livre daquilo que o mantinha muito cativo aos vícios, às mazelas, aos bens materiais. Agora, despindo ele desse corpo físico, ele está mais leve, ele está mais suave, ele está mais livre, certo? E não guardará muitas saudades com o corpo físico, não. Pelo contrário, muitos alegrarão, certo? Por ter desprendido daquele corpo que sempre o deixava ele num sofrimento, dores físicas. Só que as dores morais continuam com o espírito. Não tem mais dores físicas, porque essas estavam lá no corpo físico. Mas agora você tem a dor moral, que é aquela dor permanente, é aquela dor de consciência, é aquela dor que você leva consigo, certo? Que é o condicionamento da qual você, em toda a sua existência, você se condicionou.
e você não conseguiu descondicionar. Então, por isso que muitos de nós, pelo fenômeno da morte do corpo físico, continuam a experimentar sofrimentos, certo? Dores, mas não tem mais o corpo físico, mas continua experimentando, porque temos os reflexos condicionados de que nós vivenciamos em toda a existência corporal. Nós conservamos esse reflexo. Então, é uma repercussão moral, embora não física mais, mas é moral, que nos faz acreditar que estamos vivos, experimentando as mesmas sensações, as mesmas necessidades fisiológicas. Bebida, comida, sexo, descanso, sono. Quer dizer, tudo aquilo que no corpo físico experimentava, para muitos permanecem. A morte não é um fenômeno que acontece e que nos livra de tudo, não. A morte é uma libertação para aqueles que começaram a se libertar, mesmo estando encarnado, para aqueles que desvincularam do apego à matéria, dos hábitos, dos vícios, das mazelas, certo? Mas também para aqueles que não desvencilharam, não desimantaram, não desligaram, certo? Continuam ainda apegados aos bens materiais, até mesmo os restos mortais, lá no corpo físico. Então, vamos verificar de que é com esse perispírito é que nós nos vamos apresentar na nova condição, a erraticidade. Sentem-se mais leves, é como se fossem assim, aliviados de um fardo, né? Porque deixou o corpo físico, como diz o Paulo de Tarso, o corpo corruptível, o corpo que corrompeu, passou pela decomposição, a putrefação, se decompôs seus elementos, se desfez, isso. Então, não tem mais a densidade da matéria pesada, mas pode ainda experimentar um perispírito muito denso. O capítulo 6 do livro Roteiro de Emmanuel, Emmanuel fala muito bem a respeito do perispírito. Aliás, eu quero até aproveitar, já que eu toquei no assunto de perispírito, eu quero aproveitar aqui 3 perguntas que chegaram para nós, muito relacionadas ao perispírito. É muito oportuno. Tá? Eu vou dar uma paradinha aqui com o livro dos médiuns e vou responder as 3 perguntas. A primeira é do nosso amigo Jarbas, aqui de Minas Gerais, Santa Luzia. Ô, meu amigo, um grande abraço, viu? É somente pelo perispírito que o espírito pode se manifestar? Jarbas Guimarães, Santa Luzia, Minas Gerais. Sim, meu amigo. Somente através do perispírito. O perispírito é o corpo de manifestação do espírito. E agora? O perispírito é o corpo de manifestação do espírito, estando ele encarnado, certo? Ou estando ele desencarnado. Porque o perispírito é o corpo permanente com o espírito. É o corpo que o espírito nunca o perde, embora o transforma. Deixa bem agora essa colocação, tá? O perispírito é inseparável do espírito. Tá? O perispírito ele não acaba, ele se transmuta, ele passa por uma transformação, que nós chamamos de transmutação, que é uma transformação interatômica, já não é mais molecular e nem atômica, interatômica. É subpartículas. E esse corpo, ele se transmuta e vai perdendo a sua densidade na medida da evolução do espírito. Ele vai se sutilizando na medida que o espírito evolui, o espírito progride, certo? Vai ficando sutil, sutil, mas nunca acaba, porque esse corpo é o corpo de manifestação do princípio inteligente do universo, tá? Na condição de espírito. Então, veja bem, é através dele que o espírito comunicante vai atuar no perispírito do médium. E o perispírito do médium, porque o médium aqui não é o corpo físico, o médium é o espírito.
Então, a comunicação vai se dar de perispírito do espírito comunicante com o perispírito do espírito médium. Então, a comunicação se dá de perispírito a perispírito. Sem o perispírito, não haveria a comunicação, não haveria a manifestação. O espírito não pode atuar na rocha, na matéria bruta, certo? Nem na matéria orgânica desorganizada, nem na matéria orgânica desorganizada. O espírito não pode atuar na matéria orgânica de um animal, de uma planta. O espírito só pode atuar na matéria orgânica de um organismo humano, físico humano. Viu agora? Bom, o organismo de um animal está vivo. Isso. O organismo de uma planta está viva. Mas o espírito não pode atuar sobre essa matéria orgânica. Certo? Porque o animal não tem perispírito, embora tenha um corpo organizador biológico, que no nosso caso chamamos de perispírito. No animal, nós não podemos chamar de perispírito, porque no animal não tem espírito, embora tenha o princípio inteligente do universo, mas que ainda não se tornou espírito. Lá na planta, no reino vegetal, lá também é orgânico, mas lá também não tem o perispírito, porque lá não tem espírito, embora tenha o princípio inteligente do universo estagiando no reino vegetal. Mas ela tem um modelo organizador biológico, o MOB, certo? Então, mas o espírito não pode atuar lá, viu agora? Mas, na condição do homem médio, né, humano, o perispírito pode atuar porque o corpo do médio, ele tem a parte física, ele tem o duplo etérico e ele tem o perispírito, tá? Então, o médio é corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental. Então, médio não é o corpo físico, médio é o espírito. Então, é de perispírito do comunicante com o perispírito do médium. Nunca esqueçam isso. O médium não é o corpo. O espírito não pode atuar diretamente no corpo do médium. Não tem. Não tem como. Não tem meios. Viu? Não tem meios. Tem que haver essa conexão. Tem que haver essa ligação sutil de perispírito com duplo etérico. O duplo etérico está na matéria e está no perispírito. Então, o duplo etérico, ele é um corpo intermediário entre o corpo físico e o perispírito. O perispírito é o intermediário entre o corpo mental, certo? E a mente espírito. Viu agora? Num dado momento, a gente vai poder explicar isso com mais propriedade, viu? Com desenhos, né? Vai ficar mais fácil, mais inteligível que nós estamos falando. Então, não tem outros meios. Olha, a TCI, que é a transcomunicação instrumental, né, acredita poder gravar a voz dos espíritos. Bom, digamos essa possibilidade, mas o médium será sempre indispensável, porque os espíritos não podem atuar diretamente na maquinaria, não pode atuar diretamente no equipamento eletrônico, não pode, não pode. O Espírito Camilo, no livro Correntezas de Luz, através do José Raul Teixeira, coloca que somente o Espírito pode registrar a presença do outro Espírito. Então, Camilo coloca que somente o Espírito ele pode detectar o outro Espírito. O corpo físico não pode. Por isso que o médium não é o corpo físico. O médium é o Espírito, com seu perispírito, com seu duplo etérico, certo? Com toda a matéria orgânica vitalizada, acoplada molécula por molécula, átomo por átomo, ao perispírito, ao corpo físico, como está aqui no desenho, observando o desenho. Meu amigo, espero ter sido correspondido com a sua dúvida. Se não, possa fazer de novo a pergunta. Lucas Evangelista,
aí de Arém Paraíba, Minas Gerais. Ele diz que para haver uma comunicação do plano espiritual para o plano material, tem que haver 3 pontos. O fluido cósmico, o fluido vital, quer dizer, pessoa, né? E espíritos. É assim? Pode explicar melhor? Então, vamos lá. 3 coisas interessantes, realmente. O fluido cósmico universal, ele é o chamado fluido não sui generis. Por que não sui generis? Porque ele passa por transmutações, por transformações. O princípio inteligente que Deus o criou, ele é sui generis. Quer dizer, ele é único na origem. O princípio material que Deus o criou, ele também é sui generis. É pergunta 79 do Livro dos Espíritos. Então, esses 2 elementos gerais do universo, conforme a pergunta 79, certo? São elementos sui generis. Quer dizer, o único na origem. O princípio inteligente e o princípio material. Da união dos 2 princípios, surge o fluido cósmico universal. O fluido não sui generis. Por que não sui generis? Porque ele não é único na origem. Ele passa por transformações, certo? E essas transformações é que nos permite a formação de toda a matéria densa do universo, certo? Os chamados 70% de energia escura, os 26% de matéria escura e os 4% de matéria densa, segundo a física quântica. Tá? Então, o fluido cósmico universal, ele é o chamado hausto do Criador, a força nervosa de Deus. André Luiz, capítulo 1 do livro Evolução em 2 Mundos. Tá? Recorre lá, você vai ver com mais detalhes a respeito desse hausto do Criador, essa força nervosa, aonde é essa geratriz de todo o universo em seu aspecto dinâmico, mecânico, tá? Energético. Então, meus amigos, aí o fluido vital ele é uma transformação desse fluido cósmico universal. Quer dizer, ele é uma modalidade dele, que é o fluido que impregna os organismos físicos, vegetal, animal irracional e animal hominal, certo? Então, quer dizer, esse fluido vital é o fluido da vida que mantém a vida das plantas, certo? Mantém a vida dos animais, mantém a vida humana, tá? É uma modificação do fluido cósmico universal, certo? Então, para que o espírito possa atuar, é preciso desse mecanismo. É preciso munir-se do fluido cósmico universal, tá? Para que produza o pensamento, porque o pensamento ele só se propaga através do fluido cósmico universal. Tá? E uma vez assim, ele vai se deparar, ele vai encontrar no meio do caminho o fluido vital. E o fluido vital, ele é de suma importância no chamado corpo vital, que é o duplo etérico do corpo físico. Ali, esse fluido vital, que você perguntou, ele está nesse fenômeno do duplo etérico. É o chamado o corpo vital, que é o corpo da vida. Ele tem propriedades orgânicas e eletromagnéticas. E através dele é que acopla toda a matéria densa nervosa, tá? E toda a matéria densa viva. E o perispírito, o corpo mental, a mente, espírito. Pegou? Então, esses 3 elementos são de fundamental importância, sim. Aliás, tudo é importante. O princípio vital, que é o princípio da vida, o mantenedor da vida, do metabolismo, certo? Do perispírito e do metabolismo basal, que é o metabolismo do corpo físico, tá? Graças ao fluido cósmico universal. O espírito é o ser duplo. Quer dizer, é o princípio inteligente do universo,
agindo no fluido cósmico universal, produzindo um corpo mental, o corpo mental produzindo o perispírito, que é o corpo de manifestação do espírito. Só que para o perispírito atuar na matéria física, precisa do duplo etérico e da matéria orgânica viva, animalizada, certo? Pelo princípio vital, que é o princípio da vida. Então, ele conecta a uma interação eletromagnética. E isso é tão profundo que eu gastaria meses e meses explicando para vocês aqui, dentro da ciência, como é que funciona essa conexão. Essa conexão de fundamental importância para entendermos o mecanismo da vida, das comunicações espirituais, das manifestações espirituais. Seria importantíssima a oportunidade em que nós tivéssemos de poder apresentar para vocês um estudo altamente técnico, altamente científico, desses fenômenos, dessas conexões que ainda não são estudadas pelos espíritas, certo? Porque depende de conhecer elementos. Primeiro, conhecer muito sobre magnetismo. Se não conhecer sobre magnetismo, não vai funcionar. Tem que se fazer um estudo profundo sobre o magnetismo. Eu gastaria meses para demonstrar para vocês as propriedades do magnetismo, inclusive o animal, que nós chamamos de o fluido vital magnético animal. As propriedades deles têm variáveis das propriedades do magnetismo de um ímã, da magnetita, certo? Do magnetismo utilizado em eletrônica, mas guarda uma relação muito profunda. O princípio é o mesmo, certo? Mas nos seres orgânicos vivos, esse magnetismo tem variáveis diferentes do magnetismo do ímã magnético, da magnetita. Viu agora? Bom, então, é isso mesmo, viu, meu amigo? Esse mecanismo é de suma importância. O espírito, para poder manifestar no médium, ele precisar de mobilizar o fluido cósmico universal, por onde o seu pensamento vai ser transportado, ele vai chegar num corpo onde tem um perispírito, num corpo físico. Esse perispírito do médium está conectado ao duplo etérico, o duplo etérico é matéria densa, e todo o sistema nervoso central e periférico, para que a comunicação, partindo do comunicante, chegue ao seu final, a terminação, certo? Que é através da psicofonia, psicografia, a produção de fenômenos de efeitos físicos, tá? Então, é por aí mesmo, não tem outro jeito não, viu? É de suma importância. E a última pergunta é do João Lima, aí de Niterói, Rio de Janeiro. Ele pergunta: o telefone toca de lá para cá. Bonito, né? Isso é expressão de Chico Xavier. Chico Xavier, com toda a sua sabedoria, a sua simplicidade, né? Um grande conhecimento, uma grande sabedoria, e sempre dando exemplos tão fáceis, né? Ele, certa feita, disse que o telefone toca de lá para cá. Então, está aqui. Podem ocorrer o inverso, daqui para lá, em relações às evocações. Não só pode, como muito acontece comumente. Sabe onde é que você vai encontrar isso, meu amigo João Lima? Você vai pegar o Livro dos Médiuns, você vai lá no capítulo 16, lá no item 188, quando fala da variedade comuns a todos os gêneros de mediunidade. Vai falar dos chamados médiuns sensitivos, certo? E aí você vai, em seguida, estudar médiuns naturais ou inconscientes. E depois, médiuns facultativos ou voluntários. Então, vamos ficar com você, médiuns naturais ou inconscientes. São aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade, e, o mais frequentemente, com seu desconhecimento.
Então, parte de lá para cá. Médios facultativos ou voluntários, aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Viu agora? Então é o seguinte, pode, tá? Quando, naturalmente, há uma comunicação espontânea, o médium natural é aquele que não é espírita, é aquele que não tem conhecimento, sem querer, querendo, dar uma bela manifestação mediúnica. O Espírito chega através dele e comunica. Para ele é o Espírito Santo, para ele é outras expressões diabólicas, né? Então, ele não sabe, ele não conhece. É o médium natural. Espontaneamente, é o mundo espiritual que se comunica. Ô, Joselito Loyola, boa noite. Isso é ótimo, parabéns. Obrigado, amigo. Muito obrigado, viu? Então, o que vai acontecer? O médium facultativo é aquele que já tem o conhecimento, é aquele que já sabe que possui uma faculdade medianímica, mediúnica, e de que ele é capaz de poder provocar o mundo espiritual. Ele é capaz de poder evocar, chamar os espíritos, certo? Então, a essa dupla via, quer dizer, essa vinda e essa ida, é mão dupla, né? De lá para cá e daqui para lá, nós temos as evocações, né? Pelo qual nós evocamos um espírito. E esse atende o nosso apelo e dá uma comunicação. Então, esse é o médium facultativo, né? Partindo daqui, essa iniciativa, comunicando com o mundo espiritual. E o mundo espiritual respondendo a ele. Coisa interessante, né? Então, no ato da evocação do médium, o que o médium está querendo? O médium está evocando um espírito, ele está querendo alguma coisa. Ele quer perguntar alguma coisa, ele quer indagar alguma coisa, ele quer alguma informação. Isso chama o quê? Daqui para lá. Então, o telefone toca daqui para lá também. Né? Como diz o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da obsessão, fala assim, se evocares um rochedo, esse responderá. Se evocares o espírito de um passarinho, esse o responderá. Então, veja bem como é que é a evocação. Né? A evocação está partindo daqui, do encarnado. O encarnado ele está o quê? Está chamando o mundo espiritual. Ele está acionando o telefone daqui para lá. Oi, tem alguém aí? Então, se ele evocar um rochedo, quer dizer, evocar uma rocha, não, peraí, rocha? Não tem jeito da rocha responder, não. Mas é a força de expressão da espiritualidade. Né? Se evocar um rochedo, esse responderá. Mas não é o rochedo, a rocha, a pedra dura. Ela não tem cérebro. Mas será um espírito do lado de lá que virá em nome da rocha. Virá pelo apelo da rocha, em nome da rocha. Responder à evocação de quem está no mundo corporal, no mundo físico. Viu? Bom, passarinho não tem espírito, mas foi dito que se evocar o espírito de um passarinho, esse responderia. Não, mas será um espírito no mundo espiritual, sendo provocado pelo mundo corporal, pela evocação de qualquer um de nós, esse viria em nome do espírito de um passarinho, embora o passarinho não tenha espírito, mas ele viria responder em nome do espírito de passarinho. Então, notem vocês que, uma vez evocado, não faltaria quem respondesse. Então, o mundo corporal pode provocar o mundo espiritual. E o tempo todo, os dois mundos interagem. O espiritual age no mundo corporal, o mundo corporal reage ao mundo espiritual, vice-versa. É aí que nós temos a comunicação. A comunicação é bilateral. O mundo espiritual, ele atua no mundo corporal. E o mundo corporal, ele reage ao mundo espiritual. Então,
toda comunicação mediúnica, o médium tem que responder ao comunicante, certo? Ele tem que retroalimentar, ele tem que reagir. Chamamos isso de ressonância, pelo processo da sintonia. A comunicação sempre é bilateral, ela é nunca unilateral. Tá? Então, toda vez que o comunicante de lá para cá toca o telefone de lá para cá, pode acontecer muito, e acontece muito com os médiuns naturais, que são aqueles que não têm conhecimento do fenômeno. São aqueles que acontecem espontaneamente, sem que saiba, que é instrumento da espiritualidade. E temos os chamados facultativos, que é aquele em qual o médium já tem conhecimento, já sabe, tá? E de que pode interagir atendendo o apelo do mundo espiritual, espontaneamente ou provocado. O provocado já é o telefone que toca daqui para lá. Então, o telefone tem nas duas dimensões, viu? Aqui, quando nós comunicamos pelo celular, a gente não está com o celular na mão. Aqui, ó, estou com o celular na mão. Eu vou tocar para alguém. Eu vou tocar no celular de alguém, do outro lado. Então, tem que haver dois celulares. Então, através de dois celulares, que é o mecanismo da comunicação, estabelece a comunicação. Assim também é o mundo espiritual com o mundo corporal. O mundo corporal com o mundo espiritual, eles interagem o tempo todo. Aliás, o tempo todo o mundo espiritual age sobre nós. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Perguntou assim: podem os espíritos influir sobre os nossos pensamentos, palavras e ações? A resposta foi: muito mais do que imaginais. Porque, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí deu para entender mais, né? Deu para entender mais o seguinte, de que são eles que nos dirigem o tempo todo, sem que nós saibamos ou não. A interação de lá para cá, primeiro que a população do mundo espiritual é 3 vezes mais do que a população da Terra. Se eu tenho aqui 8 bilhões de encarnados, lá eu tenho 32 bilhões. Porque falou 3 vezes mais. Então, mais leva-se em conta os 8 daqui. Então, eu tenho 3 para cada um de nós, no mínimo. Quando não tem uma legião, né? O Paulo de Tarso dizia que em torno de nós vive uma nuvem de testemunhos. Bonito, né? Então, meu amigo, essa aí pode sim. E é muito comum, por exemplo, vai acontecer uma reunião mediúnica. Estará uma mesa, um corpo coletivo de médios, né? Médios psicofônicos, psicográficos, médios que ajudam na sustentação da vibração da reunião, estará o coordenador da reunião, e aí os médios entram num processo de sintonia, isso. Aí vem o estado de transe, certo? E o próprio médium, com o seu pensamento, certo? Ele evoca. Então, há uma evocação partindo do médium. Tá? Porque o primeiro pensamento ele tem que ser do médium, da evocação, parte dele. Aí, o espírito que está pronto para comunicar naquela noite, que não é. O trem não acontece assim também, não. Vai chegando qualquer um lá, vai entrando para comunicar, não. Tem preparações que levam dias, semanas preparando, interagindo o médium e o suposto comunicante, trabalhando a sintonia durante dias, semanas, para haver uma sintonia. Portanto, que tem comunicações que dão um trabalho muito grande estabelecer a sintonia do comunicante com o médium. Está achando que sintonia chega e roda o dial do rádio e a coisa pega? Não. Temos que trabalhar
talvez dias, semanas, trabalhando essa sintonia, para que naquela suposta noite possa haver o quê? Uma consolidação do processo de sintonia. E aí, o médium, então, com o seu pensamento, ele se coloca naquela faixa vibracional. O comunicante estabelece aquela mesma faixa vibracional. Você dá a sintonia, você dá o fenômeno da comunicação. Então, muitas vezes, não podemos esquecer de que o mundo espiritual, o tempo todo, ele age sobre nós. Então, o comunicante está lá emitindo um pensamento, querendo comunicar. E da parte do médium preparado uma reunião mediúnica, estabelecendo a sintonia, o médium receberá de via espiritual para via corporal. Né? Aí já é o quê? Já é uma condição permissível de uma reunião provocada, né, por parte. Mas não esqueçam, a direção de uma reunião mediúnica, ela é sempre dirigida pelo mundo espiritual, nunca pelo mundo corporal. Nunca. Tá? É o seguinte, o mundo corporal não está vendo o mundo espiritual. Porque a maioria dos coordenadores de uma reunião mediúnica não tem evidência, não tem clarividência, não vê. Como é que vai estabelecer? Como é que vai dirigir uma reunião? Hein? Você não está vendo quais são os espíritos que estão ali para se comunicarem. Ele vai ficar dando tiro no escuro? Não. E aí, o mundo espiritual que controla, o mundo espiritual que dirige, mediante aquilo que o mundo corporal oferece. Por isso que lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, falou do psicoscópio, um aparelho para poder auscultar a condição dos médiuns numa reunião mediúnica, para saber como é que está a condição vibracional de um do outro, para poder, então, estabelecer a comunicação medianímico-mediúnica de um e do outro. Viram? Então, até no mundo espiritual tem processos tecnológicos para fazer com que auscultar, quer dizer, medir a condição vibracional dos médiuns, para ver se naquela noite haverá possibilidade de estabelecer comunicações. Então, essa conexão é de fundamental importância a gente poder falar de que não é uma coisa simples, não, viu? Então, não esqueça, não tenha pretensão. Você é dirigente de reunião mediúnica. Não vem com esta, não. Você não sabe nada. Você não dirige nada. Entende? Você está sob os auspícios da espiritualidade, do mundo espiritual, diretora daquela reunião. Você está ali para conduzir mediante os acontecimentos espontâneos que vão ali surgindo espontaneamente. E você vai controlando os médios, certo? Auxiliando ele nas vibrações, na concentração, no processo de transe, certo? E conversando com o espírito comunicante quando houver a comunicação. Não vem com essa bobeira de ficar inventando modismo, entendeu? Inventando coisas. Por exemplo, apometrias, viu? Apometria não é proposta espírita. Reunião mediúnica, mediante a correntes mentais, nada disso, viu? Vamos parar com esse negócio de invenção, porque tem muita gente inventando coisa por aí, tá? Querendo fazer com que o mundo corporal dirija o mundo espiritual. Segundo, de que o mundo espiritual está vendo, está ouvindo o mundo corporal. E o mundo corporal nem sempre vê e ouve o mundo espiritual. Tá? Mas o mundo espiritual pode, muito comum, perceber naturalmente o mundo corporal, vê-lo, ouvi-lo. Viu agora? De que é muito mais fácil ser dirigido de lá para cá, porque está vendo tudo. Está vendo de lá e está vendo de cá. Agora, daqui, o dirigente encarnado não está vendo de lá, embora está vendo de cá.
mas não está vendo o que está sucedendo de lá. Por isso que, muitas vezes, os médiuns clarividentes, eu não chamaria de médium, mas vou colocar lá, certo? Que evidência, clarividência é anímico o fenômeno, certo? Mas eles podem, com a sua faculdade anímica, passar a produzir o mediúnico, auxiliando numa reunião mediúnica, orientando o coordenador dessa reunião, vendo e orientando que está percebendo um espírito tal e qual, ao lado do médium tal, tentando estabelecer uma sintonia para uma comunicação. Neste caso, é que se faz importante a presença do clarividente, do médium vidente. Viu? Então, o mundo espiritual é que dirige e coordena. Preste bem atenção. Tá? Bom, eu espero ter correspondido com... Eu acho mais importante as perguntas de vocês, porque ela nos traz, dentro do assunto aqui, né, uma continuidade que nós estamos falando aqui. Né? Porque foi dito aqui para a gente poder começar a trabalhar a nossa finalização, que sentem-se mais leves aqueles que passaram pelo fenômeno da morte do corpo físico e pelo desencarne. Quer dizer, aqueles que o corpo físico morreu, mas eles desimantaram, desencarnaram, desapegaram dos restos mortais, dos hábitos, dos costumes materiais, certo? Se sentem mais aliviados. Porque a gente não pode levar a matéria do mundo corporal para o mundo espiritual. Nem a matéria do corpo físico a gente leva. A gente leva parte do perispírito, que uma parte do perispírito fica junto ao corpo físico, no duplo etérico, que, pela morte do corpo físico, desvitaliza e volta à mãe natureza. A parte mais sutil do perispírito acompanha o espírito. Agora, esse é relativo, essa densidade. Diz Emmanuel, no capítulo 6 do livro Roteiro, de que tem espírito, que o perispírito é tão denso, de que eles se arrastam pelo chão, como víboras, de tão denso que é o perispírito. Viram agora? Então, é muito relativo. Essa suavidade aqui, né? Esse aliviar, né? Daquele fardo pesado que é o corpo físico, que tinha que carregar. Não mais experimentam as dores físicas. Pergunta 257. Vai lá, dê uma olhadazinha do Livro dos Espíritos. E se consideram felizes por poder elevar-se. Elevar-se, condição espiritual. Transpor o espaço, quer dizer, volitar, né? Se projetar, como tantas vezes o fizeram em sonho, quando vivos. Então, já dizia o nosso grande amigo Santo Agostinho, que todas as noites nós morremos um pouco. Ele dizia que, pelo fenômeno do sono, o sonho, né, ele disse que é uma recriação do espírito, que todas as noites a gente deixa o corpo ali na cama dormindo e saímos em recreio. Vamos recriar no mundo espiritual. Reencontrar os entes queridos, viveram uma boa parte das colônias espirituais, isso. E aí, o sonho, né, é uma lembrança, muitas vezes, desses estados de projeção do corpo, né, espiritual, do espírito, chamada projeção astral, né? E aí, meus amigos, fica mais ou menos assim, né? O fenômeno da morte do corpo físico nos permite a ressurreição dos mortos, tá? Segundo Paulo de Tarso. Eu quero dizer a todos vocês, meus amigos, de que o nosso programa de hoje está terminando nessa sexta-feira. Estamos aí à beira das vésperas do Natal. Eu quero já poder agradecer a minha participação através da Web Rádio Estação da Luz, esse canal maravilhoso que abriu para mim há mais de 2 anos atrás. Me sinto feliz de poder estar aqui na sexta-feira, às 19h20, na segunda-feira, às 8h45 da manhã, pelos caminhos da evolução.
A mim foi concebida essa grande possibilidade, me sinto feliz, satisfeito, e quero muito poder agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por essa grande oportunidade, poder agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, modelo de perfeição, agradecer a toda a espiritualidade que esteve conosco durante o ano 2023, mas também agradecer a todos vocês, amigos internautas, que estão conectados agora ou em qualquer outro momento. Mas eu quero muito agradecer especialmente ao senhor Tavares, essa pessoa maravilhosa que nos facultou este canal, essa possibilidade. Dizer a ele da nossa gratidão, nosso respeito, da nossa admiração pelo seu trabalho. Um web rádio Estação da Luz que está aí há vários anos consecutivos, lançando luz aos 4 cantos do planeta Terra. Parabéns, meu amigo, que 2024 venha e que estou aqui para continuar contigo e com os nossos amigos internautas, continuando nosso trabalho, estudando aí pelos caminhos da evolução, o estudo sistematizado do Livro dos Médiuns. Obrigado por tudo, senhor Tavares, por todo o seu trabalho, viu? Que os bons espíritos protejam e ilumine sempre. Muita paz, muita alegria, um Feliz Natal para o senhor, para toda a família e para todos vocês, amigos internautas. Que Jesus, mais uma vez, ele renasça em todos os nossos corações neste Natal. Obrigado, uma boa noite para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.